Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Você que está conosco toda semana e você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você gostar do canal, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe, comente com as outras pessoas. Por favor, venha conosco. E veja, para você que já está conosco há bastante tempo, para você que está chegando agora, eu tenho um convite para fazer. Principalmente para você que gosta de escrever, que já pensou em ser um romancista, já pensou em ser um escritor de contos. Você sabia que aqui no nosso curso de História da Universidade Tuiuti do Paraná, nós temos uma oficina de literatura, justamente uma oficina de literatura, para ajudar você a se desenvolver enquanto escritor. Veja, você para e pensa, né? Pô, historiadores devem escrever só textos voltados à pesquisa histórica, ao desenvolvimento de aspectos da história, temas da história, né? Aquela escrita mais erudita. Não! Nós aqui também desenvolvemos você enquanto escritor romancista, na literatura propriamente dita, né? Por que não? A história não pode ser um playground aonde nós podemos brincar com a nossa veia de ficcionadores, daqueles que criam ficções, daqueles que desenvolvem ficções. E justamente aqui nós temos um grupo que se reúne pelo menos uma vez por mês para justamente trabalhar essa vontade de escrever. Inclusive você vai ver, procure nos nossos vídeos, um dos escritores que participam desse nosso grupo de literatura. Ele já tem 2 livros escritos, o Eduardo. Dê uma olhadinha aí. Eu mesmo já tenho escrito um romance escrito e nós temos alguns outros aqui também voltados a se desenvolver enquanto escritores de ficção, mas utilizando a história para isso. Olha que legal. Venha conhecer o nosso curso. Vai aparecer na descrição do vídeo o meu telefone, o telefone da coordenadora do curso, a professora Viviane. Venha conhecer as nossas aulas, venha conhecer o nosso grupo de literatura. Tenho sim certeza que você vai gostar, você que gosta de escrever, que se imagina um dia sendo um romancista, como eu disse, um escritor de contos, aprofundando o seu desenvolvimento de escrita, a sua capacidade de escrita, desenvolvendo a sua maneira de escrever. Veja, agora eu gostaria de conversar com você. Os nossos vídeos aqui tratam de tantos assuntos, você sabe disso, mas tem um assunto que as pessoas às vezes não compreendem muito bem. E é um tipo de tema que às vezes não é muito bem trabalhado nas escolas, que é justamente o que é a religião muçulmana. Como ela surgiu, como ela se desenvolveu, quem são os muçulmanos, né? O que é o Islã propriamente dito. Então vamos lá. O Islã começa com o chamado profeta Maomé. O profeta Maomé recebe as revelações desta nova fé do arcanjo Gabriel, né? Ele recebe essas revelações daquilo que será a fé muçulmana, o islamismo, ou também chamado de maometana, religião maometana, porque vem justamente de Maomé. Perceba, e olha o que eu falei, eu disse para você o seguinte, que foi o arcanjo Gabriel que trouxe as revelações da nova fé para o profeta Maomé. E aí fica aquela pergunta, espera um pouquinho, arcanjo Gabriel não é uma figura judaica? Não é uma figura cristã? O que uma figura judaica ou uma figura cristã está fazendo, ao levar revelações de uma nova religião ao profeta Maomé, que não é cristão, que não é judeu? Como assim? Não estou entendendo. Justamente, é aí que você deve parar e pensar em umas confusões que são feitas hoje em dia. Porque, veja, a fé muçulmana, ela surge como uma continuidade da fé desenvolvida pelos judeus e depois levada adiante pelos cristãos, digamos assim.
Profeta Maomé, ele viria, no caso, com as últimas revelações do mesmo Deus. Do mesmo Deus. Do mesmo Deus dos judeus e do mesmo Deus dos cristãos. Tanto que a palavra Alá, né, a palavra Alá quer dizer Deus em árabe. Né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas dizem erroneamente, Deus Alá. Não, mas não diz uma coisa dessa. Você está falando Deus, Deus. Não. Alá é Deus em árabe. E o arcanjo Gabriel traz essas revelações para o profeta Maomé. O profeta Maomé, então, tenta começar a espalhar esta nova fé. E ele vai para o centro religioso já do povo árabe, há muito antes. O povo árabe tinha uma religião politeísta antes. E a cidade de Meca era o centro religioso dos árabes. E o profeta Maomé, então, vai para esse centro religioso para tentar, a partir daí, propagar a nova fé. Lá, ele acaba perseguido pelos chamados coraixitas. Quem são os coraixitas? Eram aqueles que dominavam a fé anterior, a fé politeísta anterior. Ele é perseguido por eles e aí acaba fugindo, tendo que fugir de Meca. E ele vai para uma cidade chamada de Iatreb. Esta cidade chamada de Iatreb, a fuga para esta cidade é chamada de Égira. E ela inicia a chamada fé muçulmana a partir do ano de 622. Então, a partir do ano de 622 do nosso calendário, né, inicia a fé muçulmana, certo? A partir dessa cidade de Iatreb, hoje chamada de Medina, o profeta começa a divulgar esta fé, esta nova fé muçulmana. Mais tarde, ele acaba retornando a Meca. E aí, a partir disso, ele consegue efetivamente implantar a nova religião na cidade de Meca. Faz da cidade de Meca o centro da nova religião. Só que o profeta Maomé, ele vai morrer pouco tempo depois, ele morre no ano de 632. A partir daí, outros levarão a fé muçulmana adiante, os chamados califas. O que quer dizer califa? Sucessor. No caso, sucessor de quem? Do profeta Maomé. E estes levarão adiante a nova fé. Mas agora veja o seguinte, é importante ressaltar um ponto. O profeta Maomé, ele tinha a intenção, né, de levar a fé muçulmana aos povos, mas também de criar uma unidade política, isto é, ele criaria a nação muçulmana a partir de uma unidade política. Efetivamente, isso o profeta Maomé não conseguiu. Ele acaba não conseguindo. Ele propaga a fé por diferentes regiões e os continuadores dele, os califas também, mas essa unidade política ele não consegue. Tanto que hoje nós temos diferentes países que são islâmicos, né, de fé islâmica, e não todos ligados a um único país, digamos assim, certo? Mas ele consegue espalhar a fé muçulmana por toda a Península Arábica, depois o Oriente Médio, vai até as proximidades da Índia, ali a própria Índia e o atual Irã, né, a Pérsia na época. Aí ele vai por todo o norte da África até chegar na Península Ibérica. E nós vamos ter durante muito tempo os muçulmanos donos da maior parte da Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha. Eles entram na Península Ibérica em 711 e só serão expulsos da Península Ibérica em 1492, né? E a Península Ibérica se tornará, digamos, um domínio cristão a partir de 1492. É até um outro vídeo um outro assunto sobre o qual poderíamos falar num outro vídeo. Mas vamos lá. A partir daí, então, esta unidade política ele não consegue, mas a fé muçulmana se propaga por várias regiões. E aí tem uma outra coisinha que também às vezes as pessoas ficam meio confusas, né? Sobre as facções que se formaram dentro da fé muçulmana, os chamados xiitas e os sunitas. Vamos desmistificar isso um pouquinho. Quem são os xiitas? Os xiitas são aqueles que creem que só poderá ser
governante deles, assim, melhor dizendo, o califa, né, o sucessor do profeta, aqueles que tenham algum parentesco com o profeta Maomé. Porque nós temos o profeta Maomé historicamente localizado. Nós sabemos efetivamente quem ele foi, tudo direitinho. E a partir daí, então, eles acreditam que só aqueles que são descendentes do profeta Maomé podem ser califas. E também outra coisa, eles têm como livro sagrado apenas o Corão, né? O livro dos muçulmanos, ao Corão, o livro, né? A leitura, traduzindo. E neste livro estariam as revelações do arcanjo Gabriel ao profeta Maomé. Então esse seria o único livro sagrado aceitável. Para os sunitas, a outra parte, digamos assim, as duas grandes facções, depois nós temos subdivisões, né? Você tem aqueles que acreditam que outras pessoas podem ser califas, não apenas ligados de forma de descendência do profeta Maomé, outras pessoas, desde que adequadamente escolhidas e tal. E além do Corão, como livro sagrado, eles também têm as sunas, que, digamos assim, seriam uma coletânea de textos a respeito da vida do profeta. Então, eles teriam esses dois textos. Bem, durante muito tempo, alguns disseram, de uma forma errônea, que os xiitas eram os mais radicais. Inclusive, durante muito tempo também, os terroristas, eles apareciam no grupo dos xiitas. Então se colocavam que eram os mais radicais, não sei o que e tal, erroneamente, né? Mas se colocava isso. E veja, dentro mesmo do grupo dos xiitas, os terroristas que hoje são tão propagados, principalmente pela TV e tudo mais, e pelos filmes, são a minoria da minoria da minoria da minoria, que é a minoria. É muito pequeno o grupo, mas a partir dos filmes, né, que a gente vê na televisão, acaba parecendo que eles são simplesmente a grande maioria do mundo muçulmano. Parece que cada muçulmano que passa na esquina é um suposto terrorista, é um absurdo, nada a ver. E também se dizia que, por outro lado, os sunitas, por serem mais abertos, digamos assim, não teriam alguma facção terrorista. Um erro, porque, por exemplo, o famoso Estado Islâmico, ele é de origem sunita, né? Ele justamente é formado a partir daqueles grupos sunitas que lutaram contra a ocupação norte-americana no Iraque. Esses acabaram se radicalizando e virando aquele grupo islâmico, né, extremamente complicado que nós conhecemos. Mas veja, também dentro destes grupos, eu falei para você, né, os xiitas, por exemplo, aqueles que acreditam na descendência do profeta Maomé como pré-requisito para ser um califa. Aí você tem algumas outras subdivisões, por exemplo, os fatímidas, os ismaelitas, né? Quem são os fatímidas? Aqueles que acreditam na descendência através da filha do profeta, de Fátima, né? Outros ismaelitas, a partir de um dos parentes do profeta, também de nome Ismael, daí ismaelitas. Por exemplo, o credo dos assassins, né? Que nós já tivemos um vídeo a respeito, deu uma procurada. O credo dos assassins, né? Ele veio justamente de um grupo ismaelita, certo? Então, algumas coisas que são importantes para nós desmistificarmos essa ideia errônea que se tem a respeito dos muçulmanos. Só para você ter uma ideia, praticamente todos os profetas hebreus, judeus, e também alguns nomes do cristianismo estão presentes no Corão, no livro sagrado dos muçulmanos, certo? E é um livro que tem mais a palavra paz que até a própria Bíblia, se nós formos ler mais aprofundadamente. Não existe esta concepção, e é errada, por favor, é errada, em pensarmos que muçulmano é sinônimo de terrorista. Por favor, é um absurdo. A grande massa de muçulmanos são pacifistas, não são de forma nenhuma voltados à guerra ou à luta. Tá? A tal da jihad, né? a
a luta muçulmana, a jihad, né, a tal da guerra santa e tal, como alguns colocam, a jihad, ela é vista para a grande maioria como uma luta interna de você contra teus próprios demônios, contra as suas próprias atitudes ruins, buscando uma postura melhor. Não é e não significa guerra em relação a qualquer outro. Isso são alguns grupos radicalizados por diferentes motivos, mas grupos extremamente pequenos, que de forma alguma representam a grande maioria do povo muçulmano. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tivemos aqui desenvolvendo mais um tema, dentro daquilo que é sempre a gente conhecer um pouco mais sobre alguns assuntos que às vezes não temos maior profundidade. Beleza? Espero que você tenha realmente gostado. E não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!